E aí, meus amigos, né? Aconteceu algumas coisas aí, mas eu não quero fugir do tema, né? O outro assunto que eu quero tratar em relação ao vídeo anterior vai ficar no resumo 22. E vamos lá, estou falando dos 25 anos do Dragon Ball GT. Sim, o anime sucessor do incrível e conhecido Dragon Ball Z. Tá? Tem 25 anos, é 1996, é 25 anos, né? Porra, né? E foi a estreia lá no Japão. E vale ressaltar que não houve um mangá do Dragon Ball GT. O Dragon Ball GT foi só uma produção da Toei. A Toei sempre tem aqueles produtos que ela quer tirar leite de pedra. E eles já começaram a tirar leite de pedra desde aquela época, né? Questão de ganhar dinheiro, ok, tudo bem. Mas vale se ressaltar algumas coisas aqui, né? Também pela nostalgia que o anime entrega a pessoas da minha faixa etária, então mesmo o público mais adulto que acompanha o canal já acompanhou o Dragon Ball GT, pois também já foi mais jovem, já foi adolescente, criança no começo dos anos 2000. Porra, os anos 2000 agora será tipo uma década, entre aspas, nostálgica para minha geração, né? Que é a geração de lá atrás, a nostalgia dos anos 80 e 90, né? Mas a nossa nostalgia da nossa geração é mais a segunda metade dos anos 90 e quase a década de 2000, né? Então, vale se ressaltar também que o anime ele trouxe alguns elementos que era para dar mais fôlego à série, tá? O Goku foi colocado como criança de volta, colocaram a Pan, aquela coisa. Aqui todo mundo que já viu o anime sabe como é o final. Eu quero dar minhas opiniões acerca disso, tá? E vale se ressaltar que hoje os animes eles não têm mais essa pegada. E a própria série Dragon Ball não tem a pegada de antigamente. Tá? Eu vejo o Dragon Ball Super, mesmo os scans de anime e tal, não dá aquela vontade de ver. Pelo que eu vi do Dragon Ball Super, é mais para ter um sucesso comercial do que história, sabe? E eu acho o desenho do Dragon Ball Super muito mal feito. E nisso o Dragon Ball GT é muito mais superior, sabe? Eu sei que o Dragon Ball GT foi uma história mais curtinha, só pra dar um fim em muitas coisas que o Dragon Ball Z não tinha colocado. Mas eu acho que pelo menos o capricho do lado dos anos 90, né? Lá pelos idos de 1996, deu um capricho melhor pra série Dragon Ball que o Super não está dando. O Super nem sangue tem. O Goku desenhado de um jeito meio cagado. Os personagens infantilizados, eles pegam aquele feeling que o Dragon Ball deixou da saga do Majin Buu. Da saga final do Dragon Ball Z. Então eles pegam ali os acontecimentos do continuando Dragon Ball Z do final da saga Buu e estagna ali mesmo, sabe? Se não me engano são acho que lançados 121 episódios do Dragon Ball Super. Fica naquela mesmice, sabe? Naquela mesmice. E no Dragon Ball Z 121 episódios já daria tempo para passar na série 10 anos ou mais, sabe? Então, a mim o Dragon Ball Super deixa a desejar. E até a dublagem, que tem pessoas que estavam na época do estúdio Alamo, no Dragon Ball Z, como o próprio Wendel Bezerra, aquele cara Alfredo Rolo do Vegeta. Mas porra, o jeito de falar deles tá esquisito. O jeito de falar do Goku, a dublagem do Wendel Bezerra, o jeito de falar dele tá meio que falando como um jovem lacrador, sei lá. Ele não fala como o Goku Dragon Ball Z falava, sabe? O próprio Mr. Satan, sabe? Eles falam acelerado, eles falam de um jeito assim, meio ruinzinho. Então, eu acho que nesse sentido o Dragon Ball GT ele dá um banho no Dragon Ball Super, tá? Eu assim, das sagas que eu achei mais interessantes do Dragon Ball GT, claro, foi a saga do Baby, né?
que inclusive foi introduzindo o Super Saiyajin 4, né? Aquela coisa foda. Mas assim, uma saga que eu achei muito mal aproveitada do Dragon Ball GT foi a saga do Android Super 17, né? Que é engraçado, porque o próprio Akira, ele considera o Dragon Ball GT não canônico, né? E o que seria agora canônico é o Dragon Ball Super. É, mas sei lá, eu acredito que. Eu acho uma forçação de barra colocar o Android 17 agora como herói, colocar o Freeza como bonzinho agora. Eu acho, sabe, esses contrassensos do Dragon Ball Super meio idiotas. Eu acho que tem muito furo no Dragon Ball Super, tem. Mas eu acho que algumas coisas que o Dragon Ball GT foi colocado na época também deixaram a desejar. Eu acho que assim, o Akira já estava de saco cheio, forçaram a ter uma continuação ali e tal, e acabou. O cara já estava desde o final dos anos 80 trabalhando com isso, ele já estava de saco cheio. Aí passou tantos anos, ó, faz de novo, faz de novo. Foi eu falar que são outras pessoas agora. Mas, porra, eu acho que estão tirando leite de pedra da série Dragon Ball. Eu sou muito fã de Dragon Ball. Fã até demais, mas eu vejo que o Dragon Ball Super é forçação de barra, cara. Eu acho que, claro, 64 episódios do Dragon Ball GT, eu acho que também foram muito poucos, mas ele foi mais fechadinho, ele quis dar um desfecho para toda a série. Tá? Tanto que colocou a saga dos dragões malignos para dizer, ó, a cagada ali, porque tudo girava em torno das esferas do dragão. Então colocou as próprias esferas do dragão que estavam já de saco cheio dos humanos pedindo desejos, tipo assim, acontece tudo cagada, não. É tipo, é como formatar o computador. Tudo dá errado, nós temos o Shenlong, as esferas do dragão. Aí eles introduziram as situações ali, que é interessante, tá? É que nem que, por exemplo, muitas pessoas acham que o cristianismo que Deus é uma espécie de Deus self-service, né? Assim, que como houvesse umas esferas do dragão. Eu acho muito interessante a gente fazer essa analogia. Então acaba que a gente pode pegar elementos interessantes, né? A própria ideia do Goku voltar a ser criança foi porque o Goku tava muito forte, apelão, 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 e deixá-lo mais fraco ia tipo dar um reboot, entre aspas. Já no Dragon Ball Super cagaram para isso, fizeram o Goku Deus, Goku ao cabelo azul, Goku com o ultra instinto do cabelo dourado e o caralho, aí tem aquele outro lá bombado e o Vegeta também. Aí assim, é aquela coisa. Eu acho que a gente tem que tentar encontrar o meio termo. Então parece que o Dragon Ball Super é uma coisa, o Dragon Ball GT é o tipo 880, né? Pelo menos eu que sou fã e acompanhei muito, principalmente o Dragon Ball Z, eu vi isso, né? Vendo agora o Dragon Ball Super. Então acaba que, assim, eles tiveram falhas lá nos anos 90. Acho que eles poderiam ter outro foco ao Dragon Ball Z. Eu acho que se fosse para fazer aquela o Dragon Ball GT tipo uma espécie de continuação resumida, eles poderiam ter continuado Dragon Ball Z mesmo fora do Akira, né? Mesmo que Akira só supervisiona e descansa. Eu acho que, por exemplo, o Dragon Ball Super ele é dito colocado como meio tempo dos acontecimentos da saga do Buu até a vinda do Ubi. Mas, tipo assim, tantos episódios. Assim, veio a história lá do Freeza Dourado, que tinha tal o Bills. Depois veio lá o arco do Black, né? Do Goku Black, que reintroduziu o Trunks do Futuro. Que, porra, o Trunks do Futuro no Dragon Ball Super ele é meio sojado. Mas também é por conta da mentalidade dos roteiristas de hoje. Eles têm a cabeça diferente dos roteiristas lá do passado. Aí colocaram o Trunks do Futuro como mais fraquinho. No Z ele tava mais hypado.
Aí você vê os torneios lá dos outros mundos, tem até Super Saiyajin mulher, do universo 6 e o caralho é 4. Tá, mas agora vamos fazer uma analogia aqui, que eu acho que é interessante fazer. Eu acho que esse caralho de acontecimento do Dragon Ball Super entre meio tempo tá muito enrolado. Tá muito enrolado. Eu acho que poderia, tipo assim, resumir mais. E a gente vê, por exemplo, o crescimento do Goten e do Trunks. Eles parecem ser os mesmos personagens desde a época da saga do Majin Buu no Z. Então fica aquela coisa. Aí, tipo assim, fica muito na enrolação para explicar os 10 anos dos acontecimentos, mas fica só no começo. Não explica, por exemplo, passou tantos tempos, apareceu a Pan. Mas você vê que parece que eles pararam no tempo, então parece que o Dragon Ball Super virou uma espécie de Simpsons. E lá no Dragon Ball GT é aquela coisa que eles pularam tempo demais. Eu acho que eles pularam também tempo demais, porque eles deram 10 anos dos acontecimentos do Z pro final do Z, né? Que apareceu pela primeira vez o Ubi. Ok, mas depois dos acontecimentos já do Dragon Ball GT mais 10 anos, ou seja, eles já colocaram já os personagens mais idosos, muito mais idosos, né? Principalmente a Bulma, o Vegeta já tava meio estranho, colocaram o Vegeta meio estranho, meio cagado, enfim, cabelo cortado ali, até com bigode. Colocaram o Gohan, perdeu de vez o protagonismo, como também tá perdendo o Dragon Ball Super. Eu achei o Gohan um personagem super mal aproveitado depois dos acontecimentos da saga do Buu. Eu achei que, por exemplo, poderia ser mais explorado o personagem do Goten, tanto Yambas e o Goten, tanto no GT como no Super, ele é muito mal aproveitado. Ele é um personagem figurativo, tá? Que ele é filho do Goku, assim como o Gohan. Então acho que ambas as séries, elas não conseguem manter aquela qualidade que muitos de nós assistimos no Dragon Ball Z. Por isso que eu faço uma crítica tanto ao Dragon Ball GT e ao Dragon Ball Super, sabe? Eu acho que naquela época eles cometeram esses erros e como cometeram agora no Super. Então eu acho que muitas coisas deixam a desejar, embora tiveram pontos altos, tá? Como a história dos dragões, que eu achei interessante, mas aquela coisa, colocaram eles fizeram correndo. Eu acho que poderiam ter naquela época mais atenção. Muitas coisas ficaram mais mal explicadas e agora o Super, como ele é canônico, ele vai assim, os desdobramentos do Super, eles meio que não fariam as histórias do Dragon Ball GT fazer sentido também. Então eu acho que foi meio que assim, consertar a cagada do GT ao mesmo tempo que deixaram outras cagadas acontecer. Pelo menos eu acho isso. Então eu fico por aqui e essa é a minha opinião das duas séries. Alô?